Olá, eu me chamo Maiara Francisca Pinheiro, sou acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Anhanguera. Estou aqui para fazer a defesa do meu TCC com o tema Erro Estético e Responsabilidade Civil dos Médicos Cirurgiões Plásticos, com o meu professor e orientador Gladson Barro Resplente. Introdução. Nos últimos anos, o Brasil viu um aumento extraordinário de mais de 140% das realizações de cirurgias plásticas. Em 2022, registrou-se a impressionantes marcas de 35 mil novos processos extraordinários contra os médicos, alegando erros médicos durante os tratamentos e procedimentos. Objetivos gerais: conhecer o padrão de estética na sociedade contemporânea, analisar as especificações acerca da responsabilidade civil médica e averiguar a reparação aos danos causados por erros médicos. Problemas: quais são as atribuições cabíveis à responsabilidade civil em caso de erros médicos? Metodologia: pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória. Padrão de estética na contemporaneidade. A beleza é considerado um fenômeno que ilustra a qualidade do que é agradável. Em visualizar o erro estético em cirurgias plásticas é um tema relevante, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico. A estética surgiu como mecanismo provedor da beleza por reformular algo que não esteja de acordo com o padrão considerado ideal, ou seja, tornar-se uma ferramenta para promover satisfação do indivíduo que busca ter um perfil belo. Cirurgia plástica tem o propósito de melhorar a estética ou corrigir imperfeições físicas. Nem sempre os resultados correspondem às expectativas do paciente. Cirurgião plástico e erros médicos. Conforme Rosenfield, 2019, um erro médico é considerado pessoal quando o resultado de ação ou omissão do profissional de saúde devido ao despreparo técnico e intelectual, negligência, grosseria ou circunstâncias ocasionais relacionado às condições físicas ou emocionais do profissional. Do ponto de vista médico, a cirurgia plástica envolve risco inerente e nem sempre é possível prever com prescrição ou resultados finais, especialmente em procedimento mais complexo ou em paciente com condições de saúde pré-existentes. No entanto, os médicos têm o dever ético e legal de fornecer cuidados competentes e informados, explicado o risco envolvido e gerenciado as expectativas dos pacientes da melhor maneira possível. A responsabilidade civil médica. O Código de Proteção à Defesa do Consumidor, CDC, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, garante que o paciente é consumidor. Segundo o que for Neto, de 2015, a perícia do erro médico acontece por meio de análise minuciosa. A responsabilidade civil é aplicada quando ocorre a violação de direitos de terceiro em decorrência das ações e de um indivíduo de alguém porque ele seja responsável, ou até mesmo por ato de coisas ou animais sob sua guarda.
Responsabilidade dos médicos e seus deveres. A responsabilidade de um médico é uma questão fundamental do exercício da medicina e envolver uma série de deveres éticos e legais. Ignorar as obrigações éticas e legais como médico, cirurgião plástico pode acarretar em uma série de consequências graves, tanto do ponto de vista jurídico quanto profissional e ético. Aqui estão algumas das principais consequências. Processo jurídico. Paciente insatisfeito ou prejudicado por erros estéticos pode entrar com ação judicial contra o médico por negligência médica. Isso pode resultar em uma indenização, substância que pode incluir compensação por danos materiais e morais, perda de licença médico em caso grave de negligência ou conduta profissional inadequada aos órgãos regulatórios médicos podem revogar ou suspender a licença do médico para praticar a medicina. Isso efetivamente encerra a carreira médica do profissional. Dano à reputação profissional, uma ação judicial por erro estético pode resultar em uma mancha permanente na reputação profissional do médico. Isso pode afetar sua capacidade de atrair novos pacientes, colaborar com outros profissionais da área da saúde e manter sua profissão em instituições médicas. Consequência ética. Além das implicações legais e profissionais, há também consequências éticas a considerar. Os médicos têm o dever ético de fornecer cuidados, competência e informados aos pacientes, e violações éticas podem resultar em sanções disciplinares por parte das organizações médicas e da comunidade médica em geral. Isso é ignorar as obrigações éticas e legais como médicos, cirurgiões plásticos podem ter sérias ramificações em todas as áreas da vida profissional e pessoa da profissão, e é fundamental agir como diligência, responsabilidade e ética em todas as interações com os pacientes. Erro médico do cirurgião plástico. O erro médico pode acarretar ao profissional ação penais e civis, sendo que as descrições do julgamento são mediante aos falar do serviço prestado ao paciente, e as medidas punitivas têm por base dados documentais, fichas médicas, prontuário, perícia, entre outros. O artigo 31 do Código Ético Médico estabelece que o médico deve assumir suas responsabilidades profissionais, científicas e sociais. O artigo 36 do Código de Ética Médico ressalta que o dever do médico em assistir ao paciente da forma adequada e não abandonar em nenhuma circunstância. O erro médico do cirurgião plástico é a responsabilidade civil. O artigo 186 estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar danos a outras pessoas, fica obrigado a reparar o prejuízo causado. A compreensão por danos deve ser estabelecida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Responsabilidade civil do médico refere-se à obrigação legal que os profissionais da área da saúde têm de responder por danos causados aos pacientes devido a ato negligente, imprudente ou incompetente durante o exercício de suas funções. Isso pode incluir erro de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos, administração incorreta de medicamento, entre outros. Essa responsabilidade é fundamentada no princípio ético da responsabilidade profissional e geralmente é regulamentada por leis específicas em cada país. Os profissionais de saúde são obrigados a prestar cuidado de acordo com os padrões aceitos pela comunidade médica e ação responsável por quaisquer dano causado aos pacientes devido à falha em cumprir esse padrão. Casos de responsabilidade civil medidos são frequentemente resolvidos através de processos judiciais, nos quais os pacientes lesados buscam compensações pelos danos sofridos para mitigar esses riscos. Muitos profissionais médicos e instituições de saúde adquirem seguro de responsabilidades profissionais. Considerações finais. A responsabilidade civil do médico cirurgião plástico em casos de erro estético é uma questão complexa que envolve uma análise cuidadosa das circunstâncias especificadas de cada caso, a buscar pela reparação do dano deve contemplar a correção dos problemas estéticos, a cooperações financeiras e a alterações à necessidade emocional do paciente. É fundamental que os médicos estejam cientes de suas responsabilidades profissionais e haja como diligência, visado e segurança, e a satisfação dos pacientes a fim de evitar possíveis erros estéticos e suas consequências negativas. Essas são as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E aqui eu encerro a apresentação.